Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Cubatão, Projeto Integrador 8. O tema do projeto é uma proposta de monitoramento de cheia do Rio Pilões, em Cubatão. Integrantes do projeto: Eduardo Rodrigues Bezerra Almeida, RA 1822102, Henrique dos Santos, RA 1834296, José Roberto Araújo, RA 1821868, Márcio de Jesus Santos, RA 1831298, Oswalton da Silva, RA 1834284, Wendel Araújo Daniel, RA 1824539. Turma de Engenharia de 2018. Nos últimos anos, as enchentes têm causado muitos problemas nas cidades, principalmente nos grandes centros urbanos, devido às mudanças das paisagens naturais e à impermeabilização do terreno. Esses eventos geralmente estão relacionados à grande quantidade de chuvas, junto ao sistema de drenagem que não suporta para dar vazão ao escoamento gerado. Um ponto que deve ser levado em conta, que contribui para o aumento das enchentes, é o crescimento populacional desordenado. Assim, carecemos de políticas públicas, como um estudo prévio e rigoroso da região para alocação e acomodação de pessoas de maneira eficiente nas áreas de habitação e de atividades comerciais e industriais que minimizam esses tipos de acontecimento. O que deve ser levado em conta também é o planejamento do uso da tecnologia para mapear e criar ferramentas que auxiliem tanto no planejamento dessas áreas, para a criação de políticas públicas de moradia e também para monitoramento o índice pluviométrico e criar um sistema que alerte os incidentes caso esteja na iminência de ocorrer. Na literatura, encontramos algumas soluções, como o uso de tecnologia de redes e sensores sem fio, que podem ser implementadas no cenário urbano, criando uma rede que deixa a cidade toda interligada, possibilitando o monitoramento de enchentes. Nesse cenário, o principal desafio para a elaboração desse projeto é emitir alertas para que desastres maiores sejam evitados. Porém, não devemos ter informação somente de uma única fonte de dados, que unida é possível falhas que a própria rede pode ter. Acabam comprometendo o monitoramento e o alerta de enchentes. Uma outra abordagem seria a utilização de modelos hidrológicos criados a partir de um estudo prévio do solo e da estrutura da bacia, pois eles são capazes de reproduzir o comportamento do escoamento da bacia a partir de séries temporais como entrada. As variáveis utilizadas para o desenvolvimento do projeto são os dados de estações meteorológicas e o nível da água do canal. Com o uso e adaptabilidade, como Stormwater Management Model, um modelo hidrológico amplamente conhecido na literatura, em uma mesma região de estudos. O modelo desenvolvido obteve resultados relevantes no contexto de identificação de enchentes. Mostra que o modelo desenvolvido possui um grande potencial de aplicação, principalmente por sua simplicidade de implementação e replicação, sem comprometer a qualidade e de identificação da ocorrência de enchentes. Consequentemente, uma das principais contribuições desse projeto é o modelo multivariável de identificação de enchentes, diminui a complexidade, custo, tempo de desenvolvimento e o avanço do estado da arte em comparação aos trabalhos computacionais. Por não depender de variáveis fixas e utilizar multivariáveis para identificar o padrão de enchentes. A motivação desse projeto relaciona-se ao contexto de enchentes, um tipo de desastre natural e seus danos causados à sociedade. As enchentes têm se tornado um grave problema nos grandes centros urbanos e ocorrem devido ao acúmulo de água das chuvas ocasionado pela inexistência de meios necessários para o escoamento. Dessa forma, a proposta é apresentar uma solução para que seja possível identificá-las e assim tornar possível um alerta para que a população e os órgãos responsáveis possam se prevenir de maneira mais eficiente, evitando os danos maiores. Iremos exemplificar como é que o desenvolvimento de um modelo hidrológico
serão apresentadas camadas necessárias para a criação, tomando como base o trabalho da Fava em 2018. O modelo é constituído por três camadas: a camada de entrada, onde são introduzidos os dados a serem analisados; a camada de modelagem, que é uma entidade onde são desenvolvidas equações matemáticas e físicas para calibrar o modelo. Por não se tratar de um modelo linear, essa parte é a mais crítica, pois é necessário grande volume de dados sobre o solo, dados físicos da bacia, batimetria e comprimento dos rios e tubulações. Sua calibragem pode ser feita por especialistas experientes, tentativa e erro ou até algoritmo de otimização. Camada de saída: a resposta do modelo indicando possibilidade ou não de enchente. A grande limitação dos modelos hidrológicos devido à complexidade e custo de desenvolvimento. A complexidade se dá na calibragem que é realizada na camada de modelagem. Basicamente, a calibragem necessária para o desenvolvimento da camada consiste em encontrar o padrão de manifestação das enchentes em determinada região. Esse problema é representado como um modelo não linear. Afirma, afirmar a não linearidade na camada de modelagem significa que não existe uma maneira padrão para a realização da calibragem. Como foram estabelecidas várias maneiras diferentes para realizá-la, é difícil avaliar se o método utilizado obteve a melhor calibragem possível. Dessa maneira, desenvolver essa camada se torna uma tarefa não trivial. Além disso, é igualmente importante observar que, com o passar do tempo, essa grande quantidade de dados necessários na camada de modelagem pode sofrer constantes mudanças. Assim, é imprescindível a atualização desses dados e, consequentemente, a recalibração do modelo. Essa constante atualização de dados resulta em um alto custo para a manutenção do modelo, para que ele não perca a eficiência de seu funcionamento. De modo geral, o modelo hidrológico demanda bastante tempo para ser desenvolvido. A partir disso, a dificuldade está na complexidade e nos custos da generalização dos modelos hidrológicos. Na metodologia, foi realizada uma pesquisa na comunidade, onde pode observar as suas necessidades em dias propensos a desastres e acidentes naturais, onde esse protótipo será composto emissor de alerta para as comunidades que ficam na adjacente ao rio Pilões. Seria implementado neste protótipo o uso da tecnologia IoT, Internet das Coisas, que é de baixo custo, e que seria utilizado as tecnologias RSSF, né? Redes de sensores sem fio. O protótipo indicará o nível do rio Pilões e ele utilizará o modelo hidrológico que será como referência quando estiver na iminência de ocorrer uma cheia do rio Pilões. Será composto esse protótipo por uma placa Arduino, sensores de nível, um módulo XBee, o qual é responsável pela emissão do sinal RSSF, para que uma placa que fica transmitindo para o servidor que estará na placa do Arduino. E com isso poderá ser enviado dados para o banco de dados que será analisado e a qualquer risco de chia será enviado um alerta para a comunidade. Este, este servidor será responsável por enviar o alerta para os líderes de comunidade junto com a defesa civil.